Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que a gente dá início a mais um bate-papo sobre ensino de história, um projeto de extensão que está sendo realizado pelo LAPEIS, Laboratório de Práticas de Ensino em História, da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, aqui na cidade de Diamantina. A gente agradece muito a presença da professora Carmen Gil, é uma grande honra tê-la aqui com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas a quem está frequentando, né, o nosso canal pela primeira vez e peço que, se vocês puderem, se inscrevam no canal, vão receber as notificações das próximas lives. Vocês podem também acompanhar a playlist do nosso projeto, a gente tem mais de 20 transmissões já, com várias temáticas relacionadas ao ensino de história, vocês podem conferir, está muito interessante. E temos também o perfil no Instagram, né, Bate-Papo Ensino de História, que vocês podem acompanhar. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas que nos acompanham. Gostaria de agradecer aqueles que fielmente vêm acompanhando a todas as transmissões. Somos muito gratas pela presença de vocês, né? E agora eu passo a palavra para a Marcela, que vai apresentar a professora Carmen Gil. Boa noite a todos e todas. Então, pessoal, boa noite, professora Carmen Gil, professora Vitória, sempre, né, juntas aqui em mais uma transmissão. Gostaria de apresentar a professora e a gente dar sequência, como a gente tem conversado, né, professora Carmen, sempre nessa ideia de bate-papo, então tem um momento que a gente vai abrir para as perguntas, vocês podem ir preparando aí as dúvidas sobre o tema. Eu acho que a gente vai sair desorientado, mas no bom sentido, né, Carmen, de ser provocada a conversa, ao debate sobre o tema da educação patrimonial. E é isso, então eu vou te apresentar. Professora Carmen Gil, ela possui graduação em História pela Faculdade Cenecista de Osório, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação também pela URGS, certo? Possui estágio pós-doutoral pela Universidade UBA da Argentina, com auxílio da CAPES, e atualmente ela é professora da Faculdade de Educação da URGS e também atua no Prof. História, mestrado profissional em ensino de história. Então, professora Carmen, mais uma vez, obrigada por você estar aqui, obrigada pela contribuição, colaboração para o projeto, para a discussão dos debates no ensino de história, e eu passo a palavra para você se apresentar também, ficar bem à vontade, e a gente, então, poder dar início à sua, né, apresentação. Boa noite, Marcela, Vitória. Eu agradeço a confiança de vocês e parabenizo por esse projeto, né, que reúne tantos estudos, tantas pesquisas, tantos projetos, né, tantas ideias em ensino de história. Acho que vocês estão dando uma contribuição, assim, fundamental para o campo do ensino de história, né. E eu começo dizendo que eu sou uma professora que acredita na vida como um projeto coletivo, né, porque eu tive pensando muito, né, organizando esse momento, e eu me dei conta que as melhores coisas que eu fiz foi em grupo, né. Eu atuei 27 anos na escola pública, 22 anos no ensino superior privado, e em 2010 eu ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na Faculdade de Educação, atuando na área de ensino de História, com os estágios da licenciatura em História, e num grupo que eu gosto muito, um grupo que a gente troca muitas ideias, muitos projetos e muitos afetos, né, o professor Nilton, a professora Caroline, a Carla, o Fernando, e eu tenho construído também, no Prof. História, um grupo de trabalho muito interessante, e tento construir as orientações também em grupo, né, os alunos apresentam seus trabalhos, seus projetos, e a gente vai construindo essa ideia de trabalho coletivo, de trabalho em grupo, né. Tenho estudado as questões do ensino de história, né, na pesquisa e também na extensão, né, porque eu atuo com essa temática nos estágios, né, minha disciplina é um estágio em educação patrimonial, é um estágio de docência em história e educação patrimonial.
Então, eu acompanho os alunos, né, nos estágios em museus, arquivos, exposições, memoriais, enfim, né. E na extensão, esse também é um tema importante para mim, né, a gente já está aí na 4ª edição de um curso semipresencial, que nesse momento ele é um curso à distância, né, na situação da pandemia, mas é um curso que trabalha com a temática do patrimônio, da cultura digital e do ensino de história, né. Então, eu tenho procurado construir meu percurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, unindo ensino, pesquisa e extensão, né, e com essa temática do patrimônio. E aí, quando a Marcela e a Vitória fizeram esse convite, né, que muito me honra, eu pensei como sistematizar, né, algumas das discussões que eu tenho feito nesse campo aí do ensino, da pesquisa e da extensão, né. E sempre em diálogo com a escola, né, tanto nos estágios, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E aí eu fui buscar um trabalho que é muito inspirador para mim, né, e que é o trabalho, um texto do Átila, não é o Yamarino, né, é o Tolentino. Em 2016, ele publicou um texto nos cadernos do IFAM, intitulado O que não é educação patrimonial, 5 falácias sobre o seu conceito e sua prática. E aí eu estou propondo, eu peguei o texto do Átila, que eu trabalho com os alunos, e eu comecei a pensar e isso é uma discussão que eu tenho feito nos meus trabalhos, né, que a educação patrimonial, ela tem uma especificidade no ensino de história, e que a abordagem do patrimônio nas aulas de história, a gente tem que começar a discutir mais do ponto de vista teórico, né, essa abordagem, porque a educação patrimonial ela acaba sendo um espaço, né, que tudo cabe, né, e é um campo interdisciplinar. Então, eu preparei para esse momento, né, inspirada no texto do Tolentino, que ele fala, então, 5 falácias, né, e aí eu estou pensando 5 possibilidades. Quando eu penso a educação patrimonial no ensino de história, eu estou pensando 5 possibilidades, e por isso, ali, 5 ideias para desorientar, né, um pouco desorientar. Eu acho que o Átila já, no texto dele, ele já desorienta, né, e a gente vai entender por quê. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu preparei, né, e é um pouco, eu acho que ela já diz, essa apresentação da potencialidade também da cultura digital para o ensino de história e para a educação patrimonial, potencialidade da cultura digital, né. No final, a gente pode conversar um pouquinho sobre a sala essa, né, aqui eu fiz uma sala de aula, né, uma sala de aula vazia, uma sala de aula sem alunos, porque é uma sala de aula que está vivendo essa situação, né, da pandemia, do Covid-19, então, é isso um pouco, né, esses pontos de interrogação, então, são as 5 falácias que o Tolentino, o Átila Tolentino, né, ele discute nesse texto, né. Então, eu espero que vocês estejam visualizando. Tudo certo, Carmen. Só para dar um pouquinho de zoom ali na imagem, que aí a gente visualiza melhor. Ali no mais, isso, daí a gente visualiza perfeito. Então, aqui está o texto, né, o que não é educação patrimonial, 5 falácias. Eu não vou desenvolver muito o texto, ele está indicado ali já passei para a Vitória e para a Marcela, as referências, é um texto super conhecido também. Acho que ele trabalha muito bem, assim, nesses 5 pontos, né, o primeiro é então, a primeira falácia, né, a metodologia da educação patrimonial como instrumento de alfabetização cultural. Então, ele vai questionar muito essa ideia de alfabetização cultural, que é uma ideia
bastante problematizada já nas produções aí do campo do ensino, né, e também da museologia, da arquivologia, enfim. E porque, enfim, né, se hoje nós estamos pensando o patrimônio como referência cultural, não cabe pensar um desenho de uma proposta de educação patrimonial pautada na transmissão de conhecimento, né, que a transmissão de conhecimento é a base dessa ideia de alfabetização cultural, considerando também que o conceito de cultura, né, não hierarquiza, e essa ideia de alfabetização cultural é como se existisse uma cultura, né, de um grupo que tivesse que ser apropriada por todos, né, então, alfabetizar, quer dizer, eu preciso aprender algo, né, então, ele já trabalha muito bem com essa questão, né. A segunda falácia que ele traz, né, então, a ideia de que a educação patrimonial surgiu no Brasil nos anos 80. Então, porque, assim, talvez ela tenha sido nomeada, assim, né, essa nomeação, educação patrimonial, talvez, sim, possa se dizer que não se nomeava assim, mas dizer que começa é muito problemático, porque a própria ideia de museu, né, a concepção de patrimônio já nasce com essa perspectiva pedagógica, né, reunir um conjunto de bens que pudesse educar as novas gerações, construir a ideia de nação. Então, a própria ideia de patrimônio já tem essa perspectiva pedagógica, essa perspectiva educacional, né. E a terceira, né, falácia que ele traz é que a educação patrimonial, ela configura uma conscientização da população para a preservação do patrimônio cultural, né. Então, é claro que essa perspectiva desconsidera a visão de mundo das pessoas, né, porque a educação patrimonial, ela tinha muito essa marca, essa certeza, né, preservar o patrimônio, educar a população, proteger o patrimônio, então tinha muito essa prerrogativa, né, estava muito assentada na ideia de conhecer, preservar, valorizar, então, né, a comunidade como guardiã do seu patrimônio, então é preciso conhecer para preservar, para valorizar, né. Hoje, os documentos legais, né, as cartas patrimoniais, elas falam muito mais do reconhecimento dos patrimônios associado aos grupos, né, falam muito mais de empoderamento, de dialogicidade, quer dizer, não é mais essa perspectiva, né. E a quarta a educação patrimonial destina-se aos patrimônios culturais tutelados pelo Estado, né, então, também, essa é algo que no texto dele fica bem, ele discute muito isso, né, a própria ampliação do conceito de patrimônio, né, não só o patrimônio tutelado, a educação patrimonial, ela não está a serviço só do patrimônio oficial, né, o consagrado, né. Então, hoje o conceito se alarga e abarca as referências culturais, então, como pensar somente nos bens consagrados, né? A educação patrimonial, ela tinha muito esse propósito de difundir acervos, valorização, conscientização, né? Visto que a ideia de patrimônio no Brasil, ela é tributária da noção de monumento histórico e artístico. Então, hoje a orientação é outra, busca dessacralizar os acervos, evidenciando os processos históricos que o geraram, né? Então, é todo o debate, as relações de poder e as escolhas que estão colocadas ali. E a última falácia que o Tolentino apresenta então, a ideia de que é preciso conhecer para preservar, né? Então, assim, é quase um chavão aí, né? Os últimos acontecimentos em relação aos monumentos aí que a gente todos acompanharam, né, os monumentos, símbolos da opressão, né, dizem o contrário, né, que, bom, quanto mais história, quanto mais se conhece, mais ameaçados estão esses monumentos, né, então acho que isso de que quanto mais história, mais ameaçados, essas estátuas que o Boaventura chamou das estátuas do desconforto, né,
Então, sem o conhecimento histórico, elas ficam adormecidas, indiferentes aos transeuntes, né? Ele num artigo que ele publicou, o Boaventura, ele fala que essas estátuas, elas estão visitadas pelos pombos, né? Pelas pombas. E aí, quando se tornam objeto de contestação, elas saltam do passado e passam a fazer parte do presente, né? Então, e eu gostei muito, outro dia também, a Aline Montenegro, nossa colega, né, do Rio de Janeiro, assim, questionando isso, de que muitas vezes essas estátuas, elas estão sendo pensadas, né, retirar e colocar em museus, e aí seriam os museus, o depósito, né, dessas memórias contestadas, né, dessa materialidade contestada, enfim. Então, acho que essa ideia de é preciso conhecer para preservar, eu acho que hoje, nunca, isso foi tão questionado, né, tão debatido. E aí, então, eu pensei que 5 falácias, eu estou pensando em 5 possibilidades, tá? Quando a gente começa a pensar que no ensino de história, a educação patrimonial teria uma outra especificidade, né? E é muito interessante porque, se a gente pensar alguns anos atrás, os projetos de educação patrimonial, eles nascem fora da escola. E hoje nós temos um grande número de projetos nascendo dentro da escola, com a autoria do professor. Então, no caso do ensino de história, tem aí uma outra especificidade para pensar. Então, eu procurei, né, a cada falácia pensar uma possibilidade, né? Nem sempre ficou tão assim, como vocês estão vendo, equivalente, né? Então, ali da questão da metodologia, eu estou pensando na possibilidade da educação patrimonial no ensino de história transformar a sala de aula em espaço de criação cultural, né? A educação surgiu nos anos 80, eu estou pensando em questionar que a educação patrimonial ela tem um potencial para questionar um viés branco da cultura, tomado como tradição na aula de história, né? E essa questão da conscientização, que é a terceira falácia, debater as escolhas patrimoniais explicitando os silenciamentos, né? E a 4, aproximar os saberes locais e os conhecimentos históricos, né? E aqui eu acho que tem um dado para a gente debater depois bem importante, que é o quanto esse tema ele tem sido recorrente nas dissertações do Prof. História, né? E aí, na 5ª, que é preciso conhecer para preservar, eu estou pensando da importância de provocar estranhamento na aula de história. Então, abordar o patrimônio para pensar o estranhamento. Então, agora, eu pensei em trabalhar um pouco cada uma dessas 5 possibilidades, tá? Então, a primeira, que é um pouco assim, essa ideia da aula como um espaço de criação cultural, né? Transformar a sala de aula em espaço de criação cultural. Eu penso, pensando assim, a sala de aula é o lugar do ofício do professor, né? É lá, nesse espaço, que o patrimônio ele é colocado à distância das pretensões das políticas públicas de preservação, né? E ele vai se tornar lá, na sala de aula, matéria de estudo. O que acontece, então, né, quando esse patrimônio, ele não é mais alvo das políticas, ele não é mais alvo de um projeto de educação patrimonial vista como redentora de tudo, né? Agora, as pessoas conhecendo, tudo vai ser salvo. É uma responsabilidade imensa para a comunidade, né? Diante de tudo que a gente vê de depredação em relação ao patrimônio. Lá na sala de aula, esse patrimônio ele passa a ser matéria de estudo. O que significa isso, né? No contexto das aulas de história, o patrimônio se oferece por seu valor de símbolo cultural, né? Possibilitando aí que saberes, fazeres,
celebrações, formas de expressões, monumentos, edificações possam ser questionados, apreciados, compreendidos em sua historicidade. Trata-se, portanto, de ensinar e aprender história nesse encontro sociocultural, né, onde a cultura e a educação são mobilizadas para construir aulas que é um tipo de aula marcada por afetividade, por uma atribuição de sentido que correlaciona pautas históricas e identitárias, e, ao mesmo tempo, eu entendo que tem aí uma possibilidade de associar o currículo a diferentes leituras da cidade, né? Porque esse patrimônio, ele está disposto na cidade, nas ruas, nas instituições. Então, estudar o patrimônio é colocar a aula de história na cidade, com a cidade, pela cidade. Então, tem uma possibilidade de encontro aí entre a cultura e a educação que torna muito potente, né? E nem sempre os professores são, assim, tão assíduos frequentadores das instituições culturais, né? E principalmente de forma crítica, né? Então, as aulas na cidade são um convite para cultivar a curiosidade, construir demandas de arte, de memória, de história, uma demanda que precisa ser construída, né? Sobretudo porque a gente percebe que tem um discurso em relação ao patrimônio na educação pela linha da falta, né? Falta pertencimento, falta interesse, falta identificação, falta cuidar do patrimônio. E nesse cenário da falta, a educação patrimonial é uma ação redentora, né, que vai despertar todos para a valorização dos patrimônios nacionais. Não é essa a educação patrimonial que pretendemos produzir, né? E aí, eu falando, então, dessa possibilidade, né, eu lembrei de uma experiência de uma aluna no estágio do curso de História, né, a Tamires, e eu espero que ela esteja aí assistindo, né, foi um estágio muito bonito, em que ela vai fazer aula de História no Museu de Arte, né. Então, eu quero falar um pouquinho do trabalho dela, porque acho que ela fez esse encontro entre a educação e a arte, né. E ela planejou a aula de História, então, no museu, ela levou os alunos para o museu para ensinar História, e ela escolheu que ela ficou um tempo no museu, né, observando as exposições e pensando algo que ela pudesse organizar o planejamento dela. E aí ela encontrou uma obra, um quadro, né, chamado Ela, que uma pintura da Maria Lídia Magliani, e junto desse quadro tinha duas esculturas, né? Então eu vou mostrar aqui a foto de como ela encontrou. Então aqui, né, tem a foto das duas esculturas com o quadro na parede, e aí as duas esculturas mais próximas. Então ela organizou todo o trabalho dela com essas três obras, né? Uma pintura e duas esculturas, tá? Então, ela começou, então, são a Negra, que é uma escultura esculpida pela Leda Flores, a Banhista, que é do Antônio Caringi, e a Ela, que é o quadro pequenininho que está na parede lá, pintado pela Lídia Magliani. Então, ela levou os alunos, ela começou a observar com os alunos essas obras, né, levantar hipóteses e desenvolver um diálogo. Então, foi muito interessante o diálogo que ela construiu para sensibilizar os alunos para pensar sobre o racismo, né, pensar os marcadores da diferença. Ela foi informando, perguntando, pedindo que eles observassem e falando do escultor, do pintor, né? Então, ela ia informando os alunos, né, quem era cada um. Então, por exemplo, a Banhista, que é a segunda escultura, né, que foi esculpida pelo Antônio Caringi, então ela foi dizendo, Antônio Caringi estudou na Alemanha, no período da Segunda Guerra, né, e
e ele reproduz ali um ideal de beleza da época que ele estudou na Alemanha, né? Então, a mulher com traços brancos, corpo esguio, aparentemente fértil, né? O homem, porque ela levou para eles olharem outras esculturas do Caringe, né? Então, mostrando também que o ideal de beleza dele estava marcado também nas esculturas masculinas, né? De homens brancos, e assim, enfim, ela vai mostrando o quanto o ideal de beleza que está posto ali tem a ver com a trajetória do artista, né? E ela começa a pensar, então, bom, a negra, que é, então, a outra escultura que foi esculpida pela Leda Flores, e aí ela foi dizendo quem era a Leda Flores, né? Uma artista expressionista que ela dava muita emoção para as suas obras, né? E ela, a Leda Flores, é uma mulher branca, de elite, e ela representou uma mulher negra em uma escultura extremamente, assim, com os pés grandes, as mãos grandes, né, as formas desproporcional, né, e com uma fisionomia de muito cansaço. E aí, nesse momento, a Tamires, que é uma menina negra, e que tinha na turma outras alunas negras, ela para e ela pergunta, né, se aquela imagem da mulher negra, ela, como uma mulher negra, ela pergunta, né, o nosso corpo foi feito só para o trabalho? E aí ela vai dialogando e discutindo e perguntando, uma mulher branca que vai representar uma mulher negra, um homem branco que representa uma mulher, e uma mulher negra que pinta uma mulher, porque o quadro, ela, é pintado pela Maria Lídia, né, que é uma pintura, então, é um corpo feminino, nu, com marcas de cicatrizes, né, uma corda enrolada no corpo, a imagem está pequena, não dá para vocês visualizarem, né, mas ela trata da opressão da mulher, né? E isso está presente na obra da Lídia, né? Então, ela vai, a Tamires, fazendo esse diálogo e trabalhando com esses marcadores da diferença, né? E pensando como a mulher negra é representada, quem representa, que lugar ela está, e ela vai trabalhando também com os marcadores da diferença. Então, é muito interessante, porque no artigo ela vai, né, porque ela faz o planejamento, ela efetiva ele, e depois ela discute no artigo, e aí no artigo ela trabalha com o feminismo negro, ela trabalha com o conceito de interseccionalidade, e ela pensa a temática do racismo a partir desse diálogo com as alunas no espaço do museu. Então, eu acho que tem aí uma proposta, né, muito interessante de educação patrimonial que enfim, me tocou muito quando eu pensei que da aula enquanto um espaço de produção cultural, né, esse encontro entre a cultura e a educação. E a segunda, eu vou tentar ir passando aqui para a gente poder dialogar, né, não ficar só a minha fala. A segunda possibilidade, que é questionar um viés branco da cultura, tomado como tradição na aula de história, né, eu confesso que eu tenho pensado muito, tenho lido, né, tenho pensado muito, e aí um conceito que tem me mobilizado, que é esse, né, de branquitude, o que a Ruth Frankenberg define como branquitude, né, uma posição de poder não nomeada, né, em que me coloca num lugar confortável, do qual se pode atribuir ao outro que não se atribui a si, né,
E aí, assim, eu vivo esse momento um pouco, né, de olhar para si e verificar que a humanidade não é sinônimo de homem branco, né, ou de branco. E até 10 anos atrás, quando eu trabalhei, né, na escola pública, porque até 2010, quando eu ingressei na URGS, eu trabalhava no ensino superior privado e na escola pública. Eu sempre trabalhei com os meus alunos a escravidão, analisando o sofrimento, analisando a resistência dos escravizados, e o racismo como decorrência desse passado, né? E aí eu começo a ler a Maria Aparecida Bento, e leio, e comecei a ler e estudar sobre esse conceito por indicação de colegas. Então quero falar aqui do Marcos Vinícius, que me passou todas essas leituras, porque eu acho que é em grupo que a gente faz a vida da gente, e é nesse grupo que eu vou aprendendo. E aí, quando ele me passa esse texto, eu começo a ler a Maria Aparecida Bento, e ela pergunta, né, qual o legado da escravidão para os brancos? E isso foi um soco no estômago, né, porque me fez rever tudo que eu tinha estudado sobre patrimônio, né, em relação à abordagem dele no ensino de história. Eu fiquei pensando muito nos percursos, né, que eu fazia com os meus alunos no centro de Porto Alegre. A gente passava por locais que eram marcas da presença negra, e o Museu de Percurso do Negro, os Territórios Negros, são projetos que a gente pode, né, vocês podem encontrar informações em diferentes lugares, mas a gente fazia ali o Museu de Percurso, a gente fazia os Territórios Negros, e quando chegava na Praça Brigadeiro Sampaio, a gente falava do tambor, e falava a praça que representa ali os enforcamentos, e depois, próximo da Igreja das Dores, a gente passava e a gente falava de histórias, né, de negros escravizados, e a gente falava que ali era o Pelourinho, provavelmente, e nunca se falava no branco, nunca se falava no homem branco que tinha o poder de decisão sobre a vida do outro, né, sobre a vida e sobre a morte. E eu me deparo nessas reflexões e nessas leituras, né, com a Grada Quilomba também, né, que é outra leitura fundamental, assim. E ela faz uma síntese belíssima, né? E ela diz: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. E um homem branco diz que é uma pessoa. Então, é um pouco esse lugar, né, não nomeado. As pessoas brancas não se veem como brancas, mas sim como pessoas. A branquitude sentida como condição humana. Então, essas leituras, elas têm me ajudado a pensar o mundo como um território onde as dores humanas são suavizadas para alguns. Então, eu como branca, porque isso eu fui me dando conta, né? Eu como branca, eu posso circular livremente por todos os lugares da cidade. Inclusive, eu me dei conta, eu não tenho medo de passar numa blitz. Eu sei que a abordagem da polícia, ela não é ameaçadora para mim. Eu não me sentia ameaçada. E eu ouvindo, porque todas essas leituras a gente começa a escutar, a gente não escutava as coisas, a gente começa a escutar. Eu começo a escutar os relatos dos meus alunos negros, das minhas alunas negras, dos meus colegas. Eu começo a escutar e ouvir isso, assim, que andar de bicicleta não é uma coisa normal na cidade, em determinados lugares. Quer dizer, eu ouvi isso de um colega, né? Quer dizer, para andar com uma bicicleta em determinados lugares, eu preciso provar que eu que eu comprei, eu tenho que estar com a nota. Então, essas coisas a gente não conseguia escutar, né? E eu sei que eu estou conversando com vocês aqui porque eu estudo ensino de história, e não porque eu sou branca. Agora, se eu fosse uma professora negra, eu talvez
seria chamada para falar sobre racismo, e no mês de novembro a minha agenda estaria cheia, né, lotada de palestras. Então, eu não preciso estar sempre provando que eu sou inocente, né, ou sendo chamada somente para falar do racismo e não do que eu estudo, né, porque eu ouço os meus alunos também dizendo isso, né. Portanto, eu começo a ver que a identidade branca é um passaporte social. Então, eu tenho pensado muito sobre estar nessa posição que afeta negativamente as chances de vida de outras pessoas, né? E por isso, exatamente por isso, eu quero que a minha sala de aula seja um espaço de crítica aos patrimônios da colonialidade, do privilégio e do patriarcalismo. Eu quero formar professores e professoras a partir do debate sobre o patrimônio, para que possamos debater as escolhas do passado e fazer outras escolhas no presente. Porque não há mais como dizer, não dá mais, né, para continuar não vendo, não sentindo, não percebendo. Não é mais possível, né? Não dá para dizer que deixa como está, deixa para pensar depois, porque tudo isso não me causa problema. Não dá mais para continuar pensando que a opressão é um problema do oprimido, e que o opressor não se encontra relacionado a tudo isso, né? Então, tudo isso está muito bem costurado, né, no tecido social, e ver exige um esforço muito grande de quem é privilegiado. Isso, assim, está muito evidente para mim, né? E eu fico pensando que bom que nós estamos aqui conversando sobre isso, e talvez isso possa ampliar também o número de pessoas brancas que comecem a pensar sobre tudo isso, né? Porque, como diz a Djamila, temos que nos posicionar como antirracistas, mas saindo, né, desse lugar de privilégio, né, de superioridade, e que constitui a população, a identidade da população branca, né? E sair desse lugar, a gente tem que conhecer histórias de negras e negros, e por isso eu reorientei as minhas disciplinas, né, e o estudo dos patrimônios, né. Então a gente tem feito aulas, vivências em espaços de história, de cultura afro-brasileiro e africana, e temos trabalhado com autores também, e trabalhado com patrimônios que representam a história, a cultura afro-brasileira, e agora tenho pensado muito sobre isso, né, de reler os patrimônios com esse conceito de branquitude, né, evidenciando o privilégio, respondendo essa pergunta da Maria Aparecida Bento, né, qual é o legado da escravidão para os brancos, né, porque o patrimônio é a materialidade desse legado, né, então tem aí uma potencialidade muito grande para pensar tudo isso, né, então, e a terceira então, possibilidade, né? Tudo certo, Marcela? Tudo certo, Carmen. A terceira possibilidade é debater as escolhas patrimoniais, né? Então, eu estou pensando aqui que no ensino de história, a educação patrimonial ela tem uma especificidade, que é debater as disputas de memória. As disputas de memória são um dos eixos centrais da educação patrimonial no ensino de história. Estou querendo acreditar que sim, né? E essas disputas, elas têm sido vencidas por alguns, né? Por alguns grupos. Alguns grupos têm conseguido expressar seus valores mais do que outros grupos. Portanto, o debate sobre essas memórias, essas escolhas, esses silenciamentos, eles são parte da aula de história.
E o debate atual sobre os monumentos reafirmou essa necessidade, né, de, no ensino de história, desenharmos ações de educação patrimonial para despertar, como diz o Boaventura, os monumentos desse sono tranquilo, né, e trazê-los para o presente. Essa é a dimensão pedagógica dessas manifestações atuais, né? Porque se os monumentos dizem da época que foram construídos, e isso muitos estão dizendo, né, aí agora nesse debate público sobre os monumentos, então as aulas de história precisam debater essas escolhas patrimoniais, e debater não só o que é escolhido para ser lembrado, mas quem são os escolhidos, que grupos sociais representam, né? O que dizem sobre a opressão e o privilégio, né? Porque mais do que conhecer para preservar, cabe ao ensino de história debater essas escolhas dos ditos heróis, né, esculpidos aí em praça pública, né? E, de novo, lembro do que a Aline falou, né, a Aline Montenegro, fazer o que com a materialidade da memória contestada? Levar para o museu, né, o museu repositório, cemitério dos restos das estátuas destruídas, esconderijo das memórias contestadas, né? Então, ela traz essas questões, né? Ou a educação patrimonial para valorizar, como? Né? Então, esse é um debate que precisa ser feito, né? E aí, então, eu lembrei que quando que eu trabalhava com um monumento quando a gente busca debater as memórias, né, e pensar a educação patrimonial como um espaço para debater essas disputas de memória. Assim, essa disciplina de estágio, né, patrimonial, eu trabalho junto com a Caroline Passevich, né, então tudo que eu estou falando aqui, eu compartilho com ela, a gente, né, aprende muito juntas. E uma das temáticas que a gente trabalhava era patrimônio e movimentos sociais, né. E aí a gente trabalhava com um monumento para pensar as questões dos movimentos sociais, que era o monumento às Castanheiras de Eldorado de Carajás. E daí eu recorri a esse monumento para essa fala aqui, só que eu fui procurar outros monumentos que também diziam respeito aos movimentos sociais, e me deparei com um outro monumento alusivo a este mesmo acontecimento, né, que é o massacre de Eldorado dos Carajás. E aí eu fui buscar com o meu colega lá, que eu quero agradecer também, da UFPA, do Wesley, da Federal do Pará. Eu conheci lá esse monumento da coluna da infâmia, e pedi para ele mais material, mais informação sobre esse monumento, né? E aí, para a gente pensar um pouco aqui, essa ideia do debate das memórias, né? Pensar as memórias como disputa. Então, ele me passou um texto muito interessante, que eu acho que é muito inspirador para pensar um desenho de educação patrimonial na perspectiva de debater as escolhas patrimoniais, né, explicitando silenciamentos, enfim. E pensando essa temática, né, dos movimentos sociais, que memória dos movimentos sociais eles buscam tornar pública quando colocam um monumento em praça pública, né? Então, a coluna da infâmia, ela é a terceira que foi colocada, de 10 esculturas, que são, acho que nem todas as 10 foram colocadas ainda, mas esculturas que vão ser colocadas em diferentes países do mundo, né? A primeira foi colocada em Hong Kong, em 97, para pensar o massacre da Praça da Paz, né, em 1989. A segunda foi no México também, para lembrar um massacre de 45 homens e mulheres e crianças em 97. E é uma escultura de um artista dinamarquês, que é Jean Galschiot, que faz uma homenagem aos mortos de massacres, né? Então, ele doou essa escultura para o Brasil. Ela ficou 2 dias em Brasília, né, para lembrar esse massacre, e ela ficou ali junto ao poder,
né, porque esse massacre ele se tornou conhecido no mundo inteiro pela impunidade. Então, ela foi, em abril de 96, colocada lá em frente ao parlamento brasileiro, né, e durante 2 dias ela se ergueu ali como uma acusação direta aos poderes que eram vistos como responsáveis pela injustiça e a impunidade, né. E em maio ela foi, então, doada ao governo do estado do Pará, onde ocorreu o massacre, né, de Eldorado dos Carajás. O fato ocorreu quando os 1.500 sem-terras que estavam acampados na região decidiram fazer a marcha de protesto, né, contra a demora na demarcação de terras, principalmente da Fazenda Macaxeira, e a polícia foi encarregada de tirá-los do local. Estavam obstruindo, né, a BR, e aí foram no dia 17 de abril de 96, né, foram massacrados, né, num confronto, que 69 camponeses ficaram feridos e 19 foram mortos, né. E o episódio chocou muito pela impunidade, né, e se tornou um símbolo aí de um padrão recorrente de violação dos direitos humanos e das injustiças, né, cometida contra trabalhadores rurais. E aí a partir do Wesley, eu tive contato, então, com um texto em que ele traz 4 monumentos sobre esse massacre, né? Então, eu conhecia só o monumento das Castanheiras, aí depois fui descobrir o da Coluna da Infame, e aí com esse texto do Gil Vieira Costa, que também está ali nas referências, eu conheci, foi muito interessante, porque daí ele trabalha com esses 4 monumentos, né? Eu vou mostrar aqui. Então, ele traz o monumento esse do Eldorado Memória, que é o MST encomendou para Oscar Niemeyer, né, em 96, ele construiu o projeto, e em setembro de 96, a obra ela tinha sido erguida, e não ficou nem uma semana, ela já foi depredada, destruída, e acabou, tinha um projeto para reerguer o monumento e deixar a marca da violência ali, né, mas acabou não sendo efetivado esse projeto. E aí, e as Castanheiras, né, que é, então, aqui a imagem, que foi em 99, então o MST encomenda novamente mas só que não para um artista, né, mas eles vão, é bem interessante, porque 3 anos após o massacre, daí quando fez 3 anos, né, o MST, eles vão convidar um arte educador inglês que mora no Brasil desde 98, e ele vai para fazer um monumento, e é interessante porque ele reúne as famílias dos sem-terras, né, assassinados, e vai fazer um projeto coletivo com as famílias, né, e aí, com essas famílias, nessas oficinas de arte e educação, ele se chama Dambaron, eles vão chegar, né, as castanheiras mortas, né, como símbolo para construir esse monumento. São 19 castanheiras mortas, dispostas, formando o mapa do Brasil, né, e no centro tem uma placa com os 19 mortos do massacre, e 69 pedras pintadas em vermelho, lembrando os feridos e mutilados do episódio, né. E é muito interessante, eu coloquei essa fala do Dambaron, né, que ele diz que tinha um dos participantes, né, ele disse: nós não deveríamos botar a bandeira do movimento no topo de cada castanheira, notou um dos jovens líderes do MST no Pará, durante uma visita ao local. Deixe o monumento falar por si próprio, respondeu Josemar, mas aqueles que passaram por aqui não vão saber o que ele representa, rebateu o jovem, né? E aí o Josemar sorriu, exatamente,
E é isso que vai chamar a atenção. Eles vão perguntar, por que há 19 árvores mortas plantadas, né? E aí, na beira da estrada, né? E a pergunta deles vai provocar um diálogo que vai provocar uma reflexão, e a reflexão vai provocar a independência do pensamento e a compreensão. Não é isso que queremos? Então, eu achei, assim, interessante, né, trazer essa perspectiva de um monumento que é construído em conjunto com as famílias, né, e as famílias indicando essa árvore como símbolo, né, do massacre, porque essa árvore diz muito da vida deles. E aí o outro, então aí tem a coluna da infâmia, né, que é o outro monumento, de 2000 também, para pensar, para não esquecer do massacre. Como eu disse, então, é desse artista, né, dinamarquês, e no dia 10 de maio, então, ela foi erguida na Praça da Leitura, em Belém, representando esse conjunto de corpos, né, retorcidos, em feições de dor, de desespero, né, lembra, é um obelisco de 8 metros de altura, e traz na base a frase, o antigo não poderá eternamente destruir o novo, e contra a impunidade. Então, a coluna da infâmia, ela traz essa ideia do monumental, né? Ela, na verdade, ela traz essa potência memorialística, né? Que é tradicional, assim. Mas foi muito interessante, porque a gente acabou conversando muito, eu e o Wesley, sobre a visão dele, porque ele é também uma pessoa de fora, né? E ele não tinha... Ele sabia desse monumento, mas ele disse que nem passava pela praça e nem observava. Então, assim, o quanto a coluna da infâmia, mesmo recorrendo à monumentalidade, né, 8 metros, e é chocante, assim, olhando ela de perto, né, o quanto ela para ele, e ele disse que isso, e o Gil também fala no artigo, né, o quanto ela é invisível ali, né, ou ela está adormecida, como disse o Boaventura, né. Então, mesmo recorrendo a essa monumentalidade tradicional, ela se torna invisível. E aí, o outro monumento, que é muito interessante, que foi esse Memória de Bolso, né, contra o sono do sangue. Então, foi ela aconteceu em 2011 e 2014, né, porque aí é um monumento, assim, efêmero, né. No 17 de abril de 2011, os artistas, são 2 artistas de Belém, né, Edinaldo Brito e Marcílio Costa, os 2 artistas, eles distribuíam nas ruas de Belém calendários de bolso, servidos em bandejas. Só que esses calendários, eu não sei se dá para ver ali, porque é muito pequeno, ele traz o mês de abril em todos os meses, os 12 meses são o mês de abril, e 17, em todos os dias de cada mês só tem o dia 17. E em cima, né, está arrematado com um verso da terra desolada, né? Abril é o mais cruel dos meses, germina, lilazes da terra morta mistura, memória e desejo aviva, agonias raízes com a chuva da primavera. E eles entregavam esses calendários, então, nas ruas, né, e é uma questão para a gente pensar, assim, 2014 eles fizeram novamente, né, essa ideia, né, na contemporaneidade também, de uma monumentalidade ínfima, né, das pequenas dimensões, e uma memória que pode ser arquivada, que pode ser distribuída, e que pode se tornar até um souvenir, né, um monumento que se torna um souvenir. E eu lembrei muito também que, para mim, porque assim, nessa ideia do monumento das pequenas dimensões, pode ser uma foto, né? E eu lembro que, para mim, quando eu penso nesse massacre, eu lembro da foto que circulou muito nos jornais,
dos 19 caixões, um do lado do outro. Essa é uma foto que está na minha memória, né? Então, e essa foto pode ser pensada como um monumento, né? Enfim, essa discussão que o Gil traz nesse texto, e dentro dessa perspectiva de que a educação patrimonial está a serviço do debate dessas memórias em disputas, tem muitas questões para pensar, né? Se eu pego um tema como movimentos sociais e vou escolhendo alguns monumentos, né, para pensar a grandeza, a dimensão comemorativa de alguns monumentos, muitos deles erguidos pelo poder público, mas nesse caso não, né? Contrapor esses movimentos erguidos pelos movimentos sociais e os monumentos erguidos pelo poder público para consagrar pessoas, acontecimentos, a invisibilidade de alguns monumentos colocados em lugares de poder, em lugares públicos, que muitas vezes são visitados só pelas pombas, pelos namorados, pelos moradores de rua, seguem sendo esquecidos até que aconteça alguma coisa e eles, né, saltam para o presente. A ressignificação também, ou revitalização de alguns monumentos por novas memórias, quando, por exemplo, um espaço onde está o monumento se torna um lugar de reunião, de protesto público, de ponto de encontro para as manifestações, né? Então, outro dia, numa live, eu estava ouvindo que o monumento da Mãe Preta, no Rio, se tornou um ponto de encontro das mães de maio, as mães que tiveram seus filhos mortos pela violência da polícia no Rio. Então, um monumento que, às vezes, ele é ressignificado pelo local onde ele está, né? E essas novas monumentalidades, né, em obras como essa do Contra o Sono do Sangue, quando uma imagem digital ou quando um calendário, né, atinja a dimensão de monumento, né, para pensar, bom, o que é um monumento? Pode um monumento não ser monumental? Precisamos de monumento? E os monumentos erguidos pelos movimentos sociais nos ajudam a pensar as escolhas dos movimentos sociais sobre o que eles não querem esquecer, né? Então, a educação patrimonial no ensino de história, eu acho que ela está comprometida com isso, assim, com esse debate público das memórias, né? Porque se antes os monumentos, junto com as escolas, com os museus, eles eram cenários para o culto das tradições, hoje são espaços de transgressão, né? Os monumentos estão no local público, então eles estão abertos a essa dinâmica do urbano, né, da cidade. Então, eles podem ser espaços de transgressão. E, então, eu acho que agora eu vou para a quarta das possibilidades, que está muito cansativo, Marcela? Marcela? Oi, Carmen, desculpa, caí. Não, tá tranquilo, a gente só para ficar de olho no tempo, a gente ainda tem mais alguns minutinhos e também temos muitos comentários e perguntas, então se a gente puder aproveitar mais você, não sei, se você quiser terminar a apresentação e a gente ficar mais uns 10 minutinhos, pode ser? Só para tentar responder as perguntas e comentários que estão sendo trazidos aqui no chat. Pode ser? Podemos parar, Marcela, e a gente, porque senão vai ficar muito eu falando. Não, né? para não, vamos até o final, a gente quer te ouvir. Tá excelente. Eu queria também dialogar, né, vai ficar muito... Mas a gente quer te ouvir. Vou fazer bem rápido, tá? Então, assim, a quarta é isso dos saberes locais, tá? Então, acho que tem uma potencialidade aí do patrimônio para pensar os vestígios do local, né? Eu acho que, inclusive, uma questão que a Marcela tinha colocado num outro dia que a gente conversava, por que os professores no Prof. História, que entram 700 e poucos professores por ano no mestrado profissional em ensino de história, por que um dos temas mais pesquisados por eles é o patrimônio, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de que
esses saberes locais, eles encontram no patrimônio uma possibilidade para adentrar a sala de aula, né? Eu acho que essas visitas em loco, essas saídas de estudo, esse contato com o patrimônio são estratégias interessantes de interpretação das fontes patrimoniais. Acho que essa observação direta, né, em contexto dos bens culturais, no contexto ou virtual, né, para além da valorização, preservação, o contato direto dos alunos com as fontes patrimoniais contribui para a compreensão da história contextualizada e o desenvolvimento do pensamento histórico. E eu acho também que os professores, quando colocados nessa situação de pesquisa, eles recorrem muito à temática do patrimônio, porque eu acho que também é uma tentativa de reagir a esse currículo eurocentrado, né? Eu acho que o patrimônio coloca os saberes locais, traz a potência desses saberes locais, né? Então, e eu lembro aqui, para não ficar só teorizando, mas eu quero trazer os trabalhos desses alunos, eu quero falar desse trabalho da professora Mariana, que ela, acho que dá conta dessa possibilidade aí, da educação patrimonial, aproximando os saberes locais. Ela desenvolveu com os alunos um roteiro sonoro, denominado Campeche, de uma vila de pescadores para um bairro de luxo. Né? Eu orientei esse trabalho com a Mônica, minha colega, que eu aprendo muito também, a Mônica da Federal de Santa Catarina. A gente fez uma disciplina de educação patrimonial juntas, no âmbito do Prof. História, inclusive a gente está pensando em oferecer nacionalmente à distância. E aí a Mariana fez esse trabalho, né? O que ela queria discutir com os alunos? Ela queria trabalhar o processo desenfreado da urbanização em Florianópolis. E aí ela trabalhou com o bairro Campeche, né? E elaborou uma proposta para conhecer o bairro com os alunos, mas assim, ela fez toda uma pesquisa historiográfica sobre o bairro, né? Porque o bairro ele tinha toda uma marca rural e hoje ele é dominado pelos condomínios de luxo. Então, ela começou com a propaganda dos condomínios e um vídeo que foi feito sobre um bar, que era um ponto de memória do bairro, que foi derrubado. Tá? E aí ela fez a pesquisa com os alunos, e aí os alunos, ela construiu com eles 7 pontos, tá? Para percorrer com os alunos, dividiu esses 7 pontos em 3 momentos, e o primeiro momento ela fez com um roteiro sonoro. Então, a pesquisa eles transformaram em pequenos áudios, gravaram no WhatsApp, mandaram para ela, e ela construiu o roteiro sonoro. Foi antes da pandemia, então, ela tinha feito o percurso dos pontos do primeiro momento, ela fez sozinha, viu que precisava de um áudio de 45 minutos, aí ela construiu com as falas dos alunos o áudio, e eles fizeram a caminhada, todos pegaram o celular, deram um play junto, no mesmo momento, e foram percorrendo e ouvindo. Um momento de lanche na praia, e o outro momento ela fez uma caminhada numa avenida, e que eles fizeram esse percurso com essa ficha, observando, caminhando, observando e anotando. Então, isso tem a ver comigo, aqui me interesso, só tem graça fazendo junto, e assim vai, né? Essa ficha, a inspiração foi desse texto, que está o link ali também, tá? Então, foi um trabalho muito lindo, muito interessante, né, o roteiro, porque é isso, assim, é pensar o bairro a partir dessas memórias que estão em disputas, essas memórias que estão ali, e ela traz isso para a sala de aula, faz uma pesquisa historiográfica e trabalha o patrimônio na perspectiva dessa sensibilidade, né? Caminhar e escutar, caminhar e compartilhar, caminhar e observar, imagina. Lindo o trabalho, né? E aí, assim, tentando ser mais rápida, né? Eu passo para a última possibilidade, a quinta, que é provocar estranhamentos na aula de história, né? Então, acho que a história é estranhamento, né? Porque é pensar que
é olhar o hoje na perspectiva de um grupo que não é o meu grupo. Então, a história é estranhamento. E aí, eu quero aqui também, rapidamente, né, lembrar que essa perspectiva do estranhamento, tomo inspiração no Carl Ginzburg, que estranhar a realidade é desnaturalizá-la, né? É tentar compreender através do absolutamente banal, despindo daquilo que a gente valoriza, né, sempre, né? Então, o estranhamento é um antídoto eficaz contra o risco a que todos nós estamos expostos, de banalizar a realidade, né, é o que o Ginsburg fala. Então, nessa perspectiva do estranhamento, eu trago essa experiência que a gente fez em 2018, que foi uma aula nos becos de Porto Alegre. Geralmente a gente faz a educação patrimonial no centro dito histórico, como se todo o centro não fosse histórico, ou toda a parte da cidade não fosse histórica, né? E aí a gente foi, não para ver o monumental, mas a gente foi para os becos, né? E com uma menina da antropologia que tinha feito uma tese sobre os becos de Porto Alegre e um grafiteiro. Então, a gente foi pensando essa cidade que vai se modificando, que vai se transformando, e por que esses grafites hoje, eles estão mais intensos no que eram os antigos becos, né? Como perceber a cidade fora dos marcos de pedra e cal? Por que os grafites se concentram nesses antigos becos? Como é que continuar sendo artista de rua numa cidade que não tem mais incentivo do poder público para essas práticas de expressão urbana e tinha muito através do orçamento participativo? Ao mesmo tempo, imaginar a cidade de Porto Alegre na década de 20, remodelada pelo anseio da modernidade, né? Ruas largas, ocupando, né, as ruelas, os becos, vestígios desse passado colonial apagados em nome dessa cidade moderna, né? E aí a gente pensava nos lugares malditos da Sandra Pesavento, né? O texto lindo que ela fala desses becos de Porto Alegre. E a gente ia ouvindo histórias sobre essas sociabilidades dos becos de homens e mulheres que habitavam essa cidade em outros tempos, olhando as fotos, imaginando como era aquele beco há muitos anos atrás, e os grafiteiros falando dessa cidade hoje, que leitura eles fazem, né? E assim a gente vai pensando a educação numa possibilidade de construção crítica do conhecimento a partir da cultura. Essa é a potencialidade da educação patrimonial no ensino de história, né? O patrimônio como a relação entre os bens e as pessoas, e a educação patrimonial como o desenho metodológico de propostas interessadas na dignidade das pessoas, nas histórias silenciadas e nas memórias dos sujeitos subalternizados. E uma educação patrimonial assim só pode ser desenvolvida com metodologias reflexivas, participativas e democráticas. E eu espero que eu tenha conseguido dizer dessas metodologias a partir dessas experiências que eu trouxe, né? E depois, enfim, a gente pode conversar um pouco dessa sala aí do Covid-19, essa sala vazia, né? Por causa da pandemia, ela está vazia só com os objetos, né? Porque eu tentei também pensar que essa sala é uma forma de fazer educação patrimonial em tempos de pandemia, né? Enfim, gurias, desculpa, acho que eu demorei muito, e aí... Eu me lembrei, Carmen, de uma live do professor Mário Chagas, que ele pontuou isso, né? Os objetos que a gente deixou, por exemplo, nos nossos locais de trabalho. A última vez que a gente teve na nossa sala de aula, enfim, cada um na sua experiência aí, e o que a gente deixou, né? Então, acho que é um pouco de quantos objetos também falam sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Não o objeto falar, mas a memória que a gente remete. Carmen, a gente tem uma pergunta, como o nosso tempo já está um pouquinho avançado, a professora Andresa tinha pedido para você comentar um pouco em relação à relação, né, da educação patrimonial com as cidades, inclusive esse é um tema que a gente vai ter o debate em agosto, junto com a professora Sônia Miranda, que vai falar sobre educação
nas cidades, né, essa questão do olhar. E também tem uma outra pergunta da Fran Queiroz, pedindo para você comentar um pouco o que você diria sobre a educação patrimonial, especificamente na educação infantil. Isso tem sido uma preocupação nossa aqui, porque a gente tem estudantes tanto de história quanto da pedagogia, então como é que a gente trabalharia essa temática na educação infantil? Eu lembro e eu acho que aí tem a ver também com a questão da cidade, né? Primeiro que a educação patrimonial na cidade é pensar a aula deslocada da aula. Eu acho que essa é a grande potencialidade, porque eu tenho pensado muito também hoje no local da aula de história, né? Essa aula de história que se desloca, que não é mais nas quatro paredes, mas é na cidade, com a cidade, pela cidade. Né? Então, eu acho que tem uma potencialidade da observação, da sensibilização, do contato direto, de fazer uma pedagogia da pergunta nessa cidade, como ela se mostra, como ela não se mostra, né? E tem um projeto que aí eu acho que para a educação infantil é muito interessante e também é um projeto para pensar esse encontro com a cidade, que é um projeto desenvolvido em Ouro Preto, né? Eu conheci, ele nasce dentro do escritório do IFAM, e ele foi apresentado num desses eventos de educação patrimonial que a gente participou, e é os sentidos urbanos. Então, eu acho que logo que tu falou na educação infantil, eu lembrei desse projeto, porque é um projeto que trabalha com todos os sentidos. Então, caminhar na cidade, né? Então, as crianças ficavam de pé no chão, e elas caminhavam naquelas pedras, né? Sentindo, assim, e imaginando como é que era o deslocamento, né? Na cidade em outros tempos, como é que é caminhar nessa rua quando não tinha essas pedras, era barro, e agora, né? Daí eles fecham os olhos e começam a ouvir, né, os sons, os cheiros, depois eles vão passando a mão nos prédios, né, e sentindo aquelas casas antigas, imaginando, pensando, e depois eles olham os patrimônios de Ouro Preto com eles fazem, né, no âmbito do projeto, assim, uma tirinha de papel com um papel, um outro transparente, que eles conseguem, que tem um corte, né, e aí eles conseguem fazer um olhar focado para aquela janela, para aquele detalhe. Então, acho que e depois eles sentam numa roda e conversam sobre esse contato com a cidade a partir dos seus todos os sentidos, né? Então, eu acho que a educação patrimonial na educação infantil, eu não tenho experiência com a educação infantil, né? Mas eu acho que as crianças promover esse encontro, né, do toque, da sensibilidade, porque o trabalho do patrimônio, seja em qualquer âmbito, né, ele tem essa perspectiva da sensibilização, né? Eu vou olhar para esse patrimônio em contexto. Então, se com essas crianças eu vou sentir, eu vou tocar, eu vou... E sempre ter essa dimensão do questionamento, né? Porque, assim, eu fico pensando, tá bem, eu vou tocar esse prédio, eu vou sentir os sons, eu vou pensar nos usos. Hoje ele é um museu de arte, mas no início do século XX ele era o correio, né? Eu vou pensar os usos, para que ele foi construído, né? E hoje, eu vou pensar essa dimensão, mas eu preciso trazer também para a criança essa dimensão de quem construiu, porque a gente tensiona muito os nossos alunos a pensar isso, né? A gente olha para aquele monumento que é o Museu de Arte aqui, e aí a gente vai trabalhar só com o arquiteto que construiu todo aquele monumento, quem foram os trabalhadores que ergueram todas essas pedras num tempo em que a mão de obra era escravizada. Então, eu acho que tem essa dimensão, sim, também, e o professor é que sabe, né, qual é
a profundidade que ele pode fazer esses questionamentos, mas eu acho que tem que trazer essa dimensão, porque é uma escolha política trabalhar com patrimônio, né? Tem uma escolha política aí, quem eu quero visibilizar, o que eu quero discutir, não é só a questão toda aquela sensibilização é para algum questionamento. Isso é que eu acho que, mesmo lá na educação infantil com as crianças, essa é a minha escolha, assim, né? Não sei se eu respondi. Sim, acho que a ideia é provocar, né, Carmen? Como você falou, já trouxe essa provocação no próprio título da live, né? As ideias para desorientar em diálogo com o texto do professor Átila. Então, é bom, né? Até brinquei no início que a gente ia sair desorientado, mas eu acho, até pelo que eu estava lendo aqui no chat, a gente se sentir realmente afetado, como disse a professora Carmen Gabriel na semana passada, afetado a buscar mais, a continuar estudando, enfim, adentrando aí nesse universo. Carmen, uma pergunta, a gente teve um colega que perguntou se a sua apresentação vai estar disponível, então, se depois você quiser mandar por e-mail, mandar por e-mail não, puder, né, disponibilizar, a gente coloca como parte da descrição do vídeo, acho que pode ser uma estratégia boa, assim como as referências que você citou, né? A professora Carmen, eu brinquei que ela foi super organizada, né? Já mandou as referências previamente para a gente. Então, assim que o vídeo, que a gente encerrar a transmissão, a gente vai disponibilizar na descrição para que todos possam acessar, compartilhar, enfim, continuar o estudo. Tá? Professora, pode falar. Marcela, nas referências, tu pode disponibilizar o link para essa apresentação que eu te passei já para vocês. Não tem problema. Tudo que eu tenho é de vocês. Não tem, imagina, não seguro nada comigo. E uma coisa que eu lembrei também da questão da cidade, que eu acho que eu falei pouquinho ali, né? Também, porque eu não quero ficar falando mais do que eu já falei, enfim. Mas, assim, tem muitas questões a respeito da cidade, eu acho que no diálogo com a cultura digital, né, para pensar projetos de educação patrimonial no ensino de história, né, eu lembro aqui de 3, nós fizemos a visita virtual no Museu de Artes e Ofício, né, e aí os alunos, e a visita permite tu olhar o entorno, então acho que tem essa perspectiva do encontro com a cidade, também pelo virtual. Essas ferramentas que os museus estão disponibilizando, né? E o Museu de Artes de Ofício, ele disponibiliza depois da visita, tu tem ali a possibilidade de fazer download das fotos dos objetos, né? E a gente criou uma exposição virtual a partir dessa visita, né? E também os aplicativos de celular, que eu acho que é um encontro com a cidade, assim, né? A gente fez também, no âmbito do estágio, os aplicativos do centro de Porto Alegre. E aí a gente discutiu muito as escolhas, né, para pensar essa cidade, né? Quais são os patrimônios do centro que nós queremos evidenciar nesse aplicativo? Porque o aplicativo, o encontro, os projetos de educação patrimonial na cidade, com a cidade e as tecnologias digitais, tu não está construindo só para a tua sala de aula, né? Então, o aplicativo, as nossas escolhas ali no aplicativo, elas eram para quem quisesse acessar, né? E também, depois uma aluna fez os caminhos da ditadura em Porto Alegre, foi muito legal, porque as pessoas interagiam com ela, sugeriam outros pontos, né, que tinham relação com a ditadura, que ela não sabia, comentavam, traziam mais informações, e a gente foi se dando conta que ela fez aquele trabalho, ela não fez aquele trabalho para ganhar nota, enfim, né, ela fez aquele trabalho para o mundo, assim. Então, acho que essa é uma possibilidade também da educação patrimonial com as tecnologias, é que o aluno é a autoria do aluno, né, é um trabalho colaborativo e é um trabalho que ele tem uma autoria compartilhada, ele vai fazer e vai ter retorno de muitas pessoas, né. E tem tantos projetos aí de educação patrimonial com a cidade, né, eu tenho certeza que a Sônia Miranda vai falar muito bem sobre isso, e ela tem um projeto, né, também lá da Caixa, a cidade para os professores, né, lindo, lindo,
Eu gosto muito disso, assim, de pensar a cidade na aula de história. A gente tem feito, a gente chama de aula vivência. Fazer uma aula a gente faz a aula no Odomodê, que é uma escola de capoeira, que é um espaço de memória, um ponto de memória afro-brasileiro. A gente faz no Africanamente, que é também um ponto de memória, no Mocambo, que também é um ponto de memória afro-brasileiro, nos territórios negros, que é percorrer, então, esses lugares de memória, né, de resistência, de história, de trabalho da cultura negra. Eu acho que tudo isso é uma aula deslocada, né, das quatro paredes, enfim. Mas seguimos, Marcela. Então, tá bom, Carmen. Lamento, mas a gente precisa chegar ao final, a gente precisa mesmo encerrar. Estava interagindo também, o pessoal falando, né, que a gente está saindo com a cabeça cheia de ideias aí para as pesquisas, muitos alunos do mestrado profissional em ensino de história, outros colegas também da área, e é isso, né? Que bom quando a gente sai assim, a gente vai disponibilizar, já prometemos aqui em transmissão ao vivo, vamos disponibilizar todas as referências citadas por você. Gostaria só, pessoal, também de esclarecer muitas dúvidas aí, questionamentos em relação aos certificados. A gente lembra que a gente sempre disponibiliza ao final da live, justamente de forma que não atrapalhe aqui essa troca de ideias, né? Essa troca até mesmo de referências entre os colegas aqui, mandando dicas de livros, enfim. Então, os certificados são sempre ao final, tá? Já está tudo certo. E, professora Carmen, muito obrigada, que a gente possa aproveitar, né, como você falou, em relação à cultura digital, os próprios museus têm feito iniciativas, várias iniciativas de live. Então, assim, a gente, dentro dos nossos interesses e disponibilidade de tempo, que a gente possa ir aproveitando todos esses espaços e momentos de formação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada a todos que enviaram suas perguntas, comentários, e é isso, Carmen, muito obrigada mesmo. Boa noite para todos, professora Vitória. Muito obrigada, Carmen, pela aula, né? E assim, eu acho que abriu muitas ideias. Eu estou com alunos aqui fazendo um monte de perguntas. Eu falei, calma, depois eu converso com ela e pergunto. E eu gostaria foi muito boa mesmo. Acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Porque instiga. Né? Não vamos dar respostas, né? Vamos instigar as pessoas a pensar, a buscar mais, a ler as referências, enfim, né? Por isso também a ideia de colocar as referências no vídeo, enfim, para a gente abrir portas, né? A gente não está fechando nada, a gente está abrindo, né? Então, muito, muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. E acho que muita gente daqui de Diamantina também, que está assistindo, que está acompanhando, gostou muito, né? Porque com certeza vai ajudar no programa que tem aqui, De Olho no Patrimônio, né? Da Prefeitura Municipal de Diamantina. E é isso, muito obrigada, sim, estamos muito contentes com a sua participação. E só como dica final, Carmen, perdão te interromper, a gente deixa também vamos deixar na descrição do vídeo o acesso ao site do Laboratório de Ensino de História e Educação, que tem vários materiais que também podem contribuir e colaborar nas pesquisas. Então, iremos colocar junto com as referências. E eu que agradeço, gurias, assim, nossa, foi muito bom conversar com vocês, eu tenho certeza que... E conhecer mais pessoas, porque esses momentos, as pessoas escrevem, pode deixar meu e-mail, eu fico à disposição. Eu gosto muito de acompanhar os projetos, os trabalhos, a gente aprende muito, é o que eu disse no início, né? A vida da gente, a gente faz com os outros. Então, quanto mais gente eu conhecer, mais trabalhos, mais projetos, eu já estou curiosíssima para conhecer o projeto de vocês em Diamantina, e a gente poder ir trocando, eu fico à disposição no e-mail, a gente escreveu, eu gostaria de ter conversado um pouco sobre o texto, da pesquisa que a gente fez, eu e a Carol, sobre as dissertações do Prof. História, que trabalham com patrimônio, qual é a preocupação dos professores, mas eu deixei o texto ali, enfim, e eu sei que eu acabei falando muito e não, né, a gente não pôde dialogar, mas assim, gurias, parabéns pelo trabalho de vocês.
Vocês estão fazendo um trabalho muito grande de colocar a universidade, as pesquisas em contato com as escolas em contato com a universidade, em contato com o público em geral. Parabéns, eu estou honradíssima de fazer parte desse projeto de vocês. Muito obrigada. Então, muito obrigada a participação de todas e todas. Precisamos encerrar, infelizmente. Boa noite a todos e todas. Boa noite.